Então, pessoal, boa tarde. Hoje a gente se encontra aqui mais uma vez nos seminários Fluidme, do nosso grupo de pesquisa. E hoje a gente vai contar com a apresentação do Leonardo Cransfield, que é aluno de doutorado. Ele, a ideia da tese dele é trabalhar com escoamentos e meios porosos, e eu pedi que ele adiantasse uma discussão para a gente, até servindo para ele mesmo uma revisão mínima sobre o que está em jogo do ponto de vista termodinâmico envolvendo é, um meio poroso que é importante para a pesquisa dele, que é o solo típico, né? Já que tem a ver com problemas de contaminação e remediação de contaminação em solos, coisas dessa natureza. Então, é um sistema complexo, ele vai falar bastante para a gente, e a gente vai ver uma aplicação, né, bem específica e rica em termos de fenômenos, que acaba envolvendo não só uma termodinâmica de misturas, mas também um meio multifásico. Né? Então, Cransford, obrigado aí pelo seu esforço, montar a apresentação, e, e aí está contigo agora. Tá ok, obrigado, professor. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Juliana. Vamos então iniciar aqui a nossa conversa sobre termodinâmica de solos. Agora passou, né? Então, minha ideia aqui, boa tarde, Vinícius. Minha ideia aqui não é fazer uma apresentação super detalhada, indo profundamente no assunto. Eu quero é passar uma visão geral para os senhores do que tem de diferente quando a gente fala em solos, termodinâmica de solos. Muda alguma coisa? Sim, muda. O que muda? Boa parte o professor Jacques já adiantou na introdução. Estamos trabalhando com um sistema altamente complexo, sistema multifásico, mas aí vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou definir o solo, o que é o solo como sistema termodinâmico, e aí sim eu vou apresentar uma visão sobre os principais pontos envolvendo termodinâmica de solos. A nossa discussão, ela está seguindo mais ou menos os capítulos desse livro aí, The Thermodynamics of Soil Solutions, do Garrison Esposito. Eu usei outras referências também no meu trabalho. Se alguém tiver mais interesse, é só falar comigo, eu passo essas outras referências. Mas meu livro base foi esse aí, The Thermodynamics of Soil Solutions. Então, vamos começar do início. O que é um solo? Todo mundo já sabe, todo mundo vê solos, pisou em solo, vê construções em cima, mas eu acredito que poucos tiveram curiosidade de pegar uma pá e cavar para ver como é que é o solo. O solo é mais ou menos assim. Ele tem uma parte sólida. Senhores veem a seta? Não, né? Seta não vê não, né? Vemos sim, vemos sim. Vem? Ah, sim. Temos uma parte sólida e entre essas partes sólidas temos os poros, os buraquinhos. Então, nessa parte, nesses poros, é onde fica a fase gasosa e onde fica a fase líquida. E a estrutura em si, a parte sólida, é a estrutura em si, que aí é o restante. Se nós olharmos aqui em cima, em termos percentuais de volume, cerca de 50% é a parte sólida. E aí nós temos minerais, em especial os mais comuns são areia, argila e silt, e temos uma parte orgânica, que seria restos de animais, restos de plantas, micro-organismos, raízes, a parte do ar, parte gasosa, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, e a parte de líquida, normalmente água, com suas substâncias dissolvidas. Então, nós temos um sistema trifásico. O solo tem várias funcionalidades para a gente. Tem aquelas mais óbvias, mais aparentes, como, por exemplo, a base para a gente construir coisas, mas ela também participa dos ciclos de nutrição, tanto de animais quanto de plantas. Ela ajuda na regulação do clima, sequestro de carbonos, ajuda até com inundações, enchentes. Tem diversas gamas de aplicação, então várias áreas estudam o solo. Porém, uma dessas coisas que tem no solo, que eu falei, foram micro-organismos.
Então, existe uma questão que é esse fator biológico. Ele, além de toda a complexidade de termos diferentes tipos de materiais ali no solo, nós temos micro-organismos. E a verdade é que a gente ainda não entende exatamente como é que ele age, como é que todas aquelas relações que existem, que nós já conhecemos, comensalismo, comensalismo, predação, parasitismo, como tudo isso aqui de fato influencia o nosso solo. Só ajeitando aqui. E, na verdade, o que a gente faz é medir os efeitos indiretos. Colocamos um insumo biológico e vemos como o solo vai reagir, e assim a gente vai pautando nossa parte biológica. É claro que, em alguns fenômenos, eles são conhecidos como catalisadores de algumas reações, mas, de maneira geral, ainda é um pouco desconhecido esse fator biológico. Então, agora podemos definir. Vamos definir o solo como um sistema termodinâmico. Ele seria, então, uma região macroscópica que contém aquele sistema trifásico, uma fase sólida, fase líquida e fase gasosa, além dos repositórios eletromagnéticos e gravitacionais. Então, envolvendo essa região, a gente vai ter uma superfície, que pode ser imaginária ou real, que é a nossa fronteira termodinâmica. E aí, dependendo do tipo, pode permitir a entrada de energia, entrada de matéria, como os senhores já sabem, já conhecem. Agora, essa parte solos naturais versus solos termodinâmicos. Na real, assim, o solo é muito, muito complexo. Temos 300 complexos diferentes, mais de 30 metais. É um negócio bem complicadinho de você trabalhar. Então, quando nós trabalhamos na termodinâmica, simplificações são feitas. Podem ser pequenas, podem ser grandes. Então, existe essa diferença aí. No final da apresentação, eu vou falar sobre uma simplificação mais específica, que é quando a gente não considera reação, quando a gente não considera heterogeneidade, ou seja, uma situação bem mais simples, homogêneo e sem reação. Mas isso aí é para o final. Então, essa é a nossa introdução. Uma coisa que eu não mencionei quando eu falei sobre as fases, é que a parte dos poros, que é a parte onde está a fase fluida, ela é a região nossa de maior interesse. Ela e a superfície que encosta com o sólido. Por quê? Porque quando a gente está falando de termodinâmica de solos, a gente está falando de reação. O tempo todo tem reação, tem mudança de fase. Então, o coração do nosso estudo é justamente essa fase fluida, essa fase aquosa, que é onde vão ocorrer essas reações, e essas fronteiras, onde vai ter as mudanças de fase e reações próximas. Então, quando a gente está falando de termodinâmica de solos, do jeito como estou pautando a nossa discussão aqui, nós estamos falando de termodinâmica de misturas, de soluções, de termodinâmica de soluções. Beleza? Então, existem as variáveis que vão modelar as variáveis de estado do meu problema. Quando ocorre a variação nessas minhas variáveis de estado, ocorrem mudanças, nós temos nossos processos termodinâmicos. E no solo, tem vários processos possíveis. Transferência de calor, por exemplo, mudança de temperatura devido à sazonalidade, mudança de fase. Em locais muito frios, a água dos poros pode congelar e descongelar. Reações químicas e bioquímicas, os micro-organismos, eles podem liberar fósforo, nitrogênio, potássio na decomposição de matéria orgânica. A dissorção de íons, solos argilosos, por exemplo, íons de fósforo podem ser absorvidos na superfície dos minerais. Tem diversas movimentações de água, infiltração, percolação, capilaridade. Então, há diversos fenômenos envolvendo solos. Esses são só alguns. Conceitos iniciais aqui, só puxando um pouquinho de atenção para a parte dos solos. Temos as nossas variáveis de estado conhecidas, que são relacionadas as primeiras a equilíbrios, equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico, equilíbrio de químicas, de reações químicas, o equilíbrio geral termodinâmico. Eu deixei em vermelho aqui o potencial, porque falando de termodinâmica de solo, estamos falando muito de reações. Então, essa é uma variável muito importante. E assim como ela é importante, Gibbs também é importante. E essa aqui, que é a equação de Gibbs-Durrem, ela é bem interessante para a gente, porque a maioria dos nossos ensaios, a maioria dos experimentos que são feitos em solo, são feitos a pressão e temperatura constantes. Então, isso aqui simplifica bastante.
Então, essa reação ela acaba sendo muito importante dentro dos solos. Essa é outra conhecida, que é a regra de fase de Gibbs, que fala sobre os graus de liberdade. Os graus de liberdade é, é igual ao número de componentes menos o número de reações, mais 2 menos o número de fases. E ela tem uma aplicação muito interessante em solos. Por exemplo, se eu tiver uma amostra de solo calcário, que tem essa reação aqui de precipitação de solução, nós temos três componentes: calcário, sólido, aquoso, água, uma reação, duas fases, e dá um grau de liberdade de 2. Isso significa que eu só preciso determinar duas variáveis intensivas que as demais estão determinadas. Ou seja, eu falei que a gente costuma controlar pressão e temperatura. Controlei pressão e temperatura, eu consigo determinar o potencial químico da água, do CaCO3 sólido, aquoso. Então, é uma ferramenta muito importante, especialmente quando a gente trabalha com sistemas complexos, tem muitas variáveis. A gente tem que saber quais são as mais relevantes para a gente controlar justamente essas, para podermos simplificar o nosso trabalho. Com pressão e temperaturas constantes, nós temos essa equação aqui, e vamos então considerar as reações da nossa conversa. Esses aí são os coeficientes estequiométricos, que seriam os elementos. A reação, a equação da energia, ela fica simplificada. E no equilíbrio, nós temos essa relação aqui, que é uma relação muito importante. Então, com os coeficientes estequiométricos, eu fico apontando no lugar errado. Com os coeficientes estequiométricos e os potenciais, eu tenho essa relação aqui. Então, se eu conseguir medir alguns, descobrir como medir alguns, eu consigo descobrir o outro. Claro que você não vai medir o potencial, você vai medir. Mas eu vou adiantando, depois eu vou falando sobre isso. Então vamos lá. Atividade termodinâmica e a constante de equilíbrio. Quando a gente está falando de potencial, a gente precisa definir um potencial padrão, um valor padrão para a gente iniciar. Então, normalmente, quando a gente faz todo o nosso embasamento, as nossos cálculos, nossas contas, em cima dessas valores padrão. Porém, na vida real, não necessariamente a gente vai trabalhar no valor padrão. Para isso, a gente precisa de outras relações. E essa aqui é uma relação que me dá o potencial químico para condições fora do padrão. E ela, na forma de baixo, ela é interessante que aparece a nossa atividade. Essa aqui que é a atividade, a razão das fugacidades. Fugacidade no estado padrão. E a partir dela e das relações anteriores, a gente consegue chegar nessas relações interessantes, em especial nessas aqui, que são a relação da nossa constante de equilíbrio, que é importante, né? É o produto das atividades elevado aos coeficientes. Lembrando que, né, os positivos são os produtos, os reagentes são negativos, isso aí. E aqui é a relação da nossa energia de Gibbs padrão com a nossa constante de equilíbrio. E ela é bem interessante. A gente sabe como a constante de equilíbrio como se calcula, né? Está aqui. A partir dessa relação, a gente pode pensar um pouco, como é que calcula o K? A gente vai pegar as atividades da direita na reação sobre as atividades da esquerda com seus potenciais. Então, se o lado direito é maior, os produtos são favoráveis, são mais estáveis. ΔG é negativo. Então, ΔG negativo me diz que os produtos são mais estáveis. ΔG positivo me diz que os reagentes são mais estáveis. E quando a gente tem sistemas complexos e tudo mais, queremos saber qual que é a fase mais estável, o que, que vai prevalecer no nosso sistema, e esse tipo de relação vai nos dar essa informação. E assim como existe essa constante de equilíbrio, existem diversas outras. Solubilidade, troca de íons. Essa aqui é uma. Entrando agora em equilíbrios de solubilidade, essa aqui é a fórmula do potencial do meu eletrólito. E essa aqui é a fórmula da atividade do meu eletrólito. Aqui surge o IAP, que é o produto iônico. É a atividade do produto iônico. Ele é uma medida bem interessante. Se eu comparar ele com a constante de solubilidade, se ele for maior do que a constante de solubilidade, quer dizer que
a minha reação ela está mais deslocada para o produto. Então, é, ela vai estar super saturada. Então, ela tende a se precipitar, ou seja, ela tende a voltar ao equilíbrio, a voltar. Ela tende, se esse lado aqui está maior, se meu IAP estiver maior do que a constante de equilíbrio, a gente está dizendo que esse lado aqui é maior. Se esse lado aqui é maior, como a minha reação vai tender ao equilíbrio, ela vai para a esquerda. Então, vai tender a precipitar. Se o IAP estiver menor do que a constante de solubilidade, aí é o inverso. Ela está subsaturada, ela tende a se dissolver. E essa análise é fundamental para controle de contaminantes, para controle de contaminantes, né? A gente saber o que vai acontecer se eu colocar um sólido, se eu vou conseguir retirar, o que vai acontecer com o nosso contaminante. E solo, a gente sabe que isso é um assunto bem importante. Então, por exemplo, uma questão relevante aqui: identificar, dentro de uma variedade de possibilidades, a fase sólida que controla a concentração de um ânion ou cátion de interesse em uma solução. Então, se eu tiver uma contaminação por cádmio, qual dessas duas vai me ajudar a remover esse cádmio? Vai ser o que tiver a menor atividade de íon. Se eu analisar separadamente como é que é o balanço de cada uma, é aquela discussão que eu falei ali em cima. O que tiver a menor atividade, na verdade, não é exatamente aquilo. Esse aqui é o segundo passo. O primeiro passo é o seguinte: a equação que me der a menor atividade geraria uma maior diferença de concentração com o meu contaminante. Então, o meu contaminante ele vai para onde a atividade é menor. Então, o que gera menor atividade é o que vai puxar mais esse contaminante, esse cádmio. E aí entra na discussão que eu falei acima. Se o negócio está deslocado para a direita, se veio cádmio para cá e aqui ficou maior, ele vai jogar para a esquerda e vai precipitar. Então, essa é uma forma, essa é uma análise para ver como é que eu retiro contaminantes do meu solo. E esse AP ele ajuda bastante, porque são múltiplas reações, né? Então, se eu já tiver um númerozinho, umas constantes, uns valores, fica mais fácil. Em cima dessa discussão, é possível traçar algumas linhas. Essas diversas linhas aqui, elas são traçadas por essas várias fórmulas que a gente conversou. E aí, esses diagramas, eles facilitam a nossa vida. Isso aqui é um diagrama de predominância para um sistema com zinco, gás carbônico e água, sob a condição do zinco 2+, com uma atividade de 10 a menos 6. Então, eu consigo dizer... beleza, aí esse diagrama de predominância ele é em função do pH e do logaritmo de alguma atividade, ou nesse caso aqui, da pressão parcial do gás carbônico. Ele optou por colocar em pressão parcial do gás carbônico porque é, é, os valores são interessantes para fazer essa análise e tem uma relação muito clara com a atividade. Beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, eu estou numa região com pH 9,5 e pressão X, eu sei qual que vai ser a minha fase mais estável. Então, a partir desses valores simples, eu já consigo determinar o que é mais estável no meu sistema. Isso ajuda bastante, especialmente quando estamos falando de sistemas complexos. Esse aqui, esse ZHC, ele é só uma abreviação para um ZN, o OH6, é um CO32, um negócio um pouquinho mais complicado. É colocar uma abreviação. Ainda também, nesse sentido de facilitar essa análise complexa de um monte de coisa, existe podemos utilizar esse conceito de ácidos e bases duras e moles de Lewis. Então, imagine o seguinte problema. O solo pode conter cerca de 30 metais diferentes e ligantes em concentrações significativas. Isso dá aproximadamente 300 complexos solúveis presentes no meu sistema. Pô, complica, né? Quais que serão os mais relevantes? Como é que a gente pode fazer uma análise mais simples sobre algo tão complexo como isso? Existe o princípio dos ácidos e bases de Lewis, duros e moles. Basicamente, o aço duro ele vai combinar com base dura. O aço mole vai combinar com base mole. Não sei se os senhores lembram o que é ácido base de Lewis, mas a base é quando tem uma dupla de elétrons para poder oferecer e já os ácidos têm um orbital vazio para receber. E duro e mole tem a ver com a eletronegatividade e a polaridade. Os
Os duros, eles são mais eletronegativos. Aí eu trouxe aqui uma tabela com alguns comuns no solo, alguns ácidos bases lisos comuns no solo, especialmente esses aqui que estão marcados. Esses são bem comuns em solos ácidos ou alcalinos. E eles são ácidos duros, e se você for reparar, as bases duras, que são as que combinam melhor, elas costumam ter oxigênio. Então, se eu quiser remover esses contaminantes aqui, se isso for um problema para você, essa aqui seria a forma de você capturar. De forma semelhante ao diagrama de predominância, existe esse diagrama de razão de atividade. Ela diz, então, qual que seria mais estável. Só que aí agora nós temos uma forma diferente de apresentar. Aqui nós temos, ó, o diagrama de razão de atividade da fase para fases sólidas contendo cobre, e aqui tem a atividade da água. Então, a mesma coisa, se eu souber qual que é, qual que é o pH que eu estou, qual que é a concentração, eu consigo dizer qual que é o mais estável, qual que é a fase sólida mais que provavelmente vai estar lá na, no sistema acontecendo. Então, se eu quiser aqui saber, como naquela discussão anterior, de qual é o que vai me ajudar a recuperar, a retirar o contaminante. Vamos supor que o cobre seja um contaminante. É aquela que, numa situação de equilíbrio, me gera menor atividade. O que me gera menor atividade, esse aqui seria menor, seria aqui para baixo. Seria essa região aqui, que é a região do azurite. Então, azurite é. Não, desculpa, ao contrário, seria de cima. Tenorite, que seria a região que seria mais estável, esse seria o que me ajudaria a descontaminar se o cobre for um problema para mim. Em seguida, um outro tópico importante é a coprecipitação. Poderia ser simples, né? Nós temos um carbonato e mais uma coisa, e pá, precipitou, tá lindo. Mas não, é um sistema complexo, tem um monte de coisa. Então, na verdade, é, acontece uma precipitação simultânea junto com vários outros compostos de forma simultânea. A vida real é assim. E existem três categorias principais falando sobre isso. A primeira delas é a formação de sólidos mistos. O que acontece nesse caso? Nós temos um íon no meio do nosso que vai na hora que vai formar o nosso sólido, tem um íon no meio que vai ser substituído por um outro íon de tamanho e carga semelhante. Por exemplo, na formação do CaCO3, a gente pode ter um magnésio no lugar do carbono, do cálcio, ou um ferro, um manganês. Pode ocorrer essa substituição isomórfica e aí nós vamos ter um sólido misto. Todos esses mecanismos aí que eu vou apresentar, eles vão gerar sistemas bem heterogêneos. E é claro que, nesse caso, precisamos ter uma difusão livre para poder ter, de fato, essa troca e compatibilidade estrutural. O segundo tipo é a adsorção. Se eu tiver um pouquinho mais de dificuldade de fazer uma troca, pode ser que seja mais fácil aderir à superfície. Isso acontece muito em queloide, porque queloide tem um. Queloide. Coloide. Queloide é que eu tô com as costas, diferente. Coloide, eu tirei um sinal e eu tô com essa preocupação aqui. Formar queloide nas costas é uma droga. Enfim. É, como eles têm uma área superficial maior, tem uma grande chance de ter um potencial maior de adsorver. Que aí ele vai aderir, esses cátions vão aderir na superfície. E aqui que eu trouxe como exemplo é a dissorção de cátions metálicos na superfície de óxidos hidratados de ferro ou alumínio. O terceiro tipo que eu trouxe aqui é a inclusão. Então vamos lá, estamos fazendo a nossa formação do sólido. Os íons estão se fechando para formar o sólido. Aí de repente vem um intruso. Isso é a inclusão. Isso acontece quando é rápido, né? Quando a formação do meu sólido é rápida, aí alguém entra no meio, vem algum elemento e entra no meio. Então, isso também, novamente, reforça a ideia de sistemas heterogêneos. A etapa seguinte é falar sobre equilíbrio eletroquímico nos solos. Isso aqui é uma reação redox,
que é aquela reação química em que um ou mais elétrons são transferidos de uma espécie para outra. Eles são bem relevantes no solo, eles são elementos importantes que costumam aparecer nos solos. Aqui, esses da direita já seriam contaminantes. Esses aqui já são comuns no próprio solo, de forma geral, e esses aqui são contaminantes que costumam aparecer. O interessante é que essas reações são termodinamicamente, podem ser termodinamicamente estáveis. Porém, não necessariamente elas são favorecidas cineticamente, porque elas costumam ser muito lentas. Uma estratégia, se você quiser que essa reação ocorra, é utilizar catalisadores. Então, aí estão os nossos fatores biológicos em ação. Utilizamos essa medida de potencial redox, que é o PE, ela é semelhante ao pH, ela também é um logaritmo, só que de atividade de elétrons. Os altos valores de PE, eles indicam condições fortemente oxidantes e baixos valores o contrário. Mais um diagrama para a gente. Estão vendo que tem bastante diagrama, né? Eles tentam simplificar, facilitar a conversa dos sólidos. E é a mesma coisa, a gente tem um sistema, só que dessa vez em função de PE e pH. Nesse caso é ferro, água, e nós temos a atividade do ferro, 10 a menos 5. E aí, sabendo então qual que é o pH, qual que é o PE, eu vou dizer qual que é a fase mais estável. pH 6 com PE 10 é esse ferro OH3 aqui. O assunto seguinte é a termodinâmica de troca de íons. Esse assunto aqui é só, vou dar uma pincelada. Nós temos vários íons, vários equilíbrios ocorrendo ao mesmo tempo. Imagina como seria se a gente tivesse que analisar a atividade de tudo isso ao mesmo tempo. Existe uma forma, uma teoria, que simplifica isso, que utiliza coeficientes de seletividade. Esse coeficiente de seletividade, em vez de você utilizar a atividade em si, você usa modelos para a atividade. Você utiliza modelos empíricos que vai aproximar as atividades. Ainda assim, continua sendo complexo, mas facilita um pouco a conversa. Outros dois conceitos que aparecem aí, esse aí não estavam no exposito, eu vi em outras literaturas, são as capacidades de troca catiônica, capacidade de troca aniônica. É interessante você saber sobre o seu solo, qual que é a habilidade dele de reter cátions e reter ânions, de trocar, quantos cátions ele consegue absorver. Isso está relacionado intimamente com a sua capacidade de absorver nutrientes ou de você absorver contaminantes. Então, são medidas muito utilizadas. Falamos sobre a teoria termodinâmica, agora vou falar sobre a teoria molecular. Que provavelmente os senhores devem gostar, né? Tem a ver com termodinâmica estatística. Ela fala sobre tratamento pelos princípios de termodinâmica estatística. Os modelos tradicionais, eles são baseados em descrições macroscópicas que não vão capturar adequadamente esse aspecto microscópico dos íons. Aí a gente apela para essa mecânica estatística. Ela vai buscar explicar nas configurações atômicas e interações o que influencia o meu equilíbrio. Então, existem três modelos principais que o livro traz para a gente aqui. O primeiro deles é o modelo de sítios discretos. Ele diz que o nosso sólido ele tem vários sítios discretos, idênticos, as trocas ocorrem somente neles e ocorre a substituição de um cátion por um cátion. Sempre vai estar ocupado o meu sítio, ele nunca vai estar desocupado, e os cátions nos sítios eles não vão interagir entre eles. Aí, beleza, existe esse dos discretos, existe o do contínuo também. Esse modelo de camada dupla, ele já considera, em vez de sítios discretos, um sítio, uma região toda contínua, com carga negativa distribuída em uma superfície plana e uniforme. Os cátions intercambiados eles são completamente dissociados do trocador. O que significa? Significa que, ao contrário do modelo anterior, ele não vai formar um complexo com o meu sólido. Ele vai estar lá, mas não chega a formar um complexo. Eles vão interagir somente em cima de forças de Coulomb. O potencial elétrico médio da posição de um íon próximo à superfície, ele é proporcional à energia média necessária para trazer o íon de uma distância infinita até essa posição. E é daí que surge essas duas camadas, que vão ter, como tem a ver com a distância,
os íons mais próximos vão ter mais energia, vão ter um tipo de comportamento que vai ser diferente chega a ser diferente de forma a aparecer meio que duas camadas no meu nesse modelo, de acordo com esse modelo. E o último fundamento desse modelo é que a água na solução, na fase da solução aquosa, é um líquido contínuo caracterizado por uma constante geoelétrica uniforme. O terceiro modelo é mais novo que esses dois, ele buscou pegar um pouquinho de cada um deles, que é o modelo de complexos de superfície. Ele vai aproveitar os conceitos de sítios locais, vão ter sítios, mas ele também vai aproveitar a carga distribuída. O interessante é que esses sítios são importantes por conta da seletividade. Na realidade, existem preferências. O íon pode querer estar num lugar do que está em outro. Não é algo distribuído assim. Então, ele traz esse degrau a mais. É, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante. Ele vai introduzir uma ideia de esferas. Deixa eu botar aqui. Aqui botei, ó. A superfície do trocador de calor ele vai formar esferas. Vai ficar mais próximo. Vão ser os prótons e um pouco mais afastados os cátions e os ânions. A parte final da minha apresentação é essa parte de teoria termodinâmica de água no solo. Aqui que entram as simplificações que eu falei. As reações, elas não são mais a minha principal preocupação, vou desconsiderar, não preciso detalhar a composição química e basicamente vou ter três grandes grupos: a água do solo, o ar no ar do solo e a fase sólida no solo. Sem me preocupar com substância, nada disso. É ar, água e ar. Mistura homogênea, e isso é o que é aplicado nas físicas dos solos. Acho que existe uma disciplina chamada Física dos Solos, que ela leva em consideração essa simplificação. E aí surgem novas variáveis. Eu apresentei no slide anterior, relembrei as variáveis termodinâmicas que a gente costuma utilizar. Quando a gente fala em teoria termodinâmica, outras variáveis aparecem: o conteúdo gravimétrico da água, a densidade Bulk, o conteúdo volumétrico de água e a densidade Bulk úmida. Todas em função dessas três grandes regiões que eu falei: a água, o sólido e o ar. Assim como surgem variáveis novas, variáveis de estado, surgem também potenciais novos. Isso aqui é um potencial termodinâmico que aparece quando a gente faz essas simplificações. Note aqui que essa é a equação de Gibbs e que a regra de fases de Gibbs ela continua válida. Só que aí nós temos cinco variáveis intensivas: temperatura, pressão e as nossas potenciais químicos dessas fases aí, dessas regiões aí que eu falei. Eu também introduzido aqui o potencial da água, não o potencial químico, potencial da água, que é a diferença entre o potencial químico da água e o potencial químico no estado padrão. E em cima dela, vão surgindo novos potenciais: potencial de pressão externa, potencial de pneumático, que seria a pressão interna, a pressão do solo, potencial matricial, que aí tem relação com o próprio solo em si. Tudo isso leva a uma outra discussão à parte. E é interessante aqui que a gente pode medir esse potencial da água através de tensiômetro, aparelhos de membrana de pressão e medidas de pressão de vapor de água no solo. Isso vai nos ajudar a conseguir esses valores. Para finalizar, eu acho que deu para entender que o solo é bem complexo, né? Existem diversas possibilidades e é um assunto bem tortuoso e várias simplificações são feitas para poder analisar melhor. Temos essa questão ainda incompreendida do fator biológico, mas, de forma geral, deu para entender também que o estudo da termodinâmica é altamente relevante. Nutrientes, contaminantes, e entender o solo é entender a vida, né? Porque o solo está presente em tudo. Então, eu espero que tenha conseguido passar isso para os senhores. Eu finalizo minha apresentação. Aí eu Opa, valeu, encerro. valeu, Cransford. Como ele disse, entender o solo é entender a vida. Então, isso era um ponto importante, né?
quanta complexidade a gente vê. Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí, só um instante. Peraí. Opa, não, acho que eu fiz errado. Ah, sim, era isso aqui. Quanta complexidade que a gente tem num sistema como o solo, e, e assim, principalmente essa parte iônica que o Leão tinha comentado lá num dos primeiros encontros, né? Aquelas grandezas entram em cena. Só que agora a gente tem um problema que também vai ser multifásico. E para o caso do Cransfield, conforme ele vai se especializando ao longo do doutorado, a gente tem um problema de escoamento multifásico, onde tudo isso está em jogo. Não é um meio inerte, ainda mais num problema de descontaminação, que especialmente interessa a ele. Pode haver, sim, interações entre o fluido que está permeando o solo, e uma interação que pode ser positiva ou negativa. A presença desses metais dão origem ou até catalisam reações que às vezes a gente perde até o controle do que está havendo ali. Em última instância, é um pouco dizer assim, cara, não dá para dar conta de tudo, porque de alguma forma a gente vai ter que lidar com um sistema desse tipo um pouco como caixa preta, porque é muito complexo. E a gente acaba tendo resultados da literatura que especificam uma ou outra variável como ponto de partida para fazer algum trabalho. Qualquer variação que a gente, qualquer tentativa de controle de uma dessas variáveis já vai agregar, às vezes, uma complexidade muito grande que justifica um trabalho inteiro de uma tese de doutorado, como, por exemplo, imagina o que é descontaminar um solo que tem uma contaminação prévia com um metal específico, né? Tipo um cádmio da vida, que pode participar de outras reações nesse processo, né? Ou ser solubilizado pelo fluido descontaminante e tudo mais. Então, ou seja, eu agreguei a informação da presença de um material ali no meio que pode ser a chave, né, de um aumento substancial da complexidade do trabalho para ser investigado. É, é isso. Então, por exemplo, considerações assim, como que essas fases líquida e gasosa interagem, né? Se há, até por exemplo, algo que faz parte dessa termodinâmica é a questão da formação e dissolução de bolhas, o problema de tensão superficial dos fluidos e gases envolvidos. Como a gente tem essa mistura, você pode desbalancear a vamos dizer assim, a termodinâmica dessas películas formadas e botar o sistema para funcionar de uma forma mais ou menos efetiva diante do que você quer, né? Então, assim, qualquer pequena contribuição que a gente faça, por mais tímida que pareça, é uma contribuição substancial diante de uma área que é muito, entre aspas, obscura pela complexidade inerente que ela apresenta. Quando a gente tem, por exemplo, o que o Hertal apresentou na semana passada, dos sistemas do tipo pista de petróleo, ali pelo menos você tinha uma espécie de uniformidade de fase. É meio tudo líquido, e ok, isso facilita um pouco a nossa vida. Mas agora, quando entram fases, principalmente uma fase sólida, e a gente tem a porosidade desse material e tudo mais, nossa, fica tudo muito mais complicado. A gente nem chegou no capítulo lá do livro do Proudhon de ver como definir fugacidade de meios sólidos. A gente conseguiu avançar ali até o líquido apenas, né? Então vai ter um capítulo para lidar só com solos, que é onde o que o Cransfield comentou tangencia aquele percurso termodinâmico que a gente estava trilhando, né? Então, eu acho que deu para ter uma noção geral assim da profundidade do problema, né? E assim, essas coisas sempre serão campo aberto, sempre serão campo aberto. Eu lembro que eu não sei se ainda está ativo, né? Mas isso já tem, sei lá, foi do tempo da minha graduação.
né? 2004, isso tem 20 anos. Uma vez que eu fui lá no departamento de Química da UF, e eu vi que lá eles tinham, no departamento de Química, um grupo específico de Química de solos, né? Eu não sei se esse grupo ainda está ativo. Então, assim, pô, é uma hiper especialidade da química, mas onde todas essas coisas vão entrar em jogo, né? Para coisas positivas, né? Tipo, você pensar até aquele quadro que o Cransford colocou, das possibilidades de uso do solo, não sei se vocês perceberam, ele passou rápido ali, do sequestro do carbono, e aí tinha um átomozinho de carbono com uma bola de ferro assim aprisionado. Coisas desse tipo, né, que tangenciam uma química ambiental, dialogam com bioquímica, né, porque a gente tem microespécies que fazem parte de todo um complexo, de um ecossistema, ou coisas de outra natureza que são de remediação de desastres, né, como consertar uma desgraça que aconteceu. Então, sem estragar o que importa, né, porque esse é o lance. Consertar estragando mais é fácil, agora consertar mantendo o que precisa ser mantido, aí é um desafio. Mas eu acho que foi ótimo, assim, deu para ter ideia, né, que é um assunto bastante rico, né? E aí eu até te pergunto, Cransford, assim, disso que você viu, né, fazendo essa revisão, esse estudo e tal, do que você achou, assim, mais interessante, mais viável, né, dentro das possibilidades de trabalho assim que você conhece a gente ali, seja do ponto de vista computacional ou alguma coisa experimental. Quando você estava passando assim, o que te chamou a atenção e falou, pô, isso aqui, de repente, ok, isso dá para lidar, dá para pensar de alguma forma. Esse modelo termodinâmico aí dos sítios discretos eu achei interessante, de ter os diferentes sítios e uma reação ser algo mais tranquilo de se trabalhar. Mas aí a ponto de eu não cheguei a aprofundar a ponto de ver se seria viável computacionalmente fazer um estudo em cima disso, mas foi a parte que eu achei mais interessante dessa discussão. Eu só não entendi, assim, mas aí já pode ter sido uma desatenção minha. Quando você estava falando desses modelos, a intenção desses modelos era descrever exatamente o quê? Uma reação acontecendo no solo? O equilíbrio, o Ah, equilíbrio. tá. Ah, tá. O equilíbrio. Tá, As discussões são sempre do equilíbrio, tá, sempre em cima do equilíbrio. tá. Beleza. Bom, alguém mais tem alguma coisa a perguntar, comentar, alguma experiência prévia no assunto, alguma curiosidade, alguma pergunta para o Cransfield? Tranquilo, professor. Só queria parabenizar mesmo o Cransford. Desculpa, minha voz tá bem ruim, porque eu tô meio Você rouca também melhorou? dias. Você estava toda estrupiada aí. Como é que você tá? Eu não sei, é o terceiro resfriado que eu pego esse mês, não sei o que tá acontecendo, mas eu tô Nossa melhor sim, Senhora. só a voz que tá falhando. Mas, Obrigado, Juliana. Desejo ah, melhoras aí. Eu começa a obrigada. acontecer essas coisas, eu começo a tomar vitamina C, loratadina. Eu não tenho milindre, não. Saio tomando tudo. Isso aí. Eu acho que Tem, eu vou correr atrás disso também. Tendo o segundo pensamento. Tá existe bom, uma obrigado. palavra, existe uma palavra importante nessa discussão termodinâmica, que assim, se aplica, eu lembrei disso por conta da condição da Juliana aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, se chama homeostase. É a condição de equilíbrio funcional do corpo humano, né? Você tem tanta coisa acontecendo no corpo humano, mas existe também um certo equilíbrio, senão a gente se dissolvia, né? Os nossos órgãos, tal, os nossos órgãos eles mantêm uma certa integridade durante um tempo, um funcionamento regular e tudo mais. Então, isso a gente vai chamar de uma homeostase, é uma resistência do corpo, em relação a estímulos externos, né? O meio tá aquecendo, você entra na piscina, esfria e tal, você não sucumbe por conta disso, né? O solo também tem um pouco disso. Muito mais simples do que o corpo humano,
mas tem uma certa homeostase. Existe um funcionamento bioquímico, químico, físico-químico que está ali, de certa forma, regulado. Tem processos de controle de pH, um tamponamento do solo e tal. Tudo isso faz parte desse jogo, né? O que é bem, bem, bem interessante, né? Então, é isso. O que que foi aí, Cransfield, que você está aí com essa sorriso de canto? Nada, nada, não. Mas é Mas isso. é isso então, pessoal. Valeu, obrigado, Cransfield, foi bem legal, tá? Uma boa introdução assim ao assunto. Fica para a gente pensar nas possibilidades, né? Quem cria a pesquisa somos nós sendo desafiados aí a pensar esses problemas, né? Então, Cransfield nos deu alguns inputs interessantes aí para a gente pensar. E é isso. Então, a gente se encontra semana que vem e boa tarde a todos. A gente se esbarra ao vivo assim que puder. Semana que vem é o último, né? Só para Isso, é o confirmar. último do período. A gente encerra na semana que vem as atividades desse período. Tá certo. Beleza. Amanhã, defesa de proposta do Vinícius, né? Então, quem puder Qual que é o tema? estar presente, ele está lidando com perfuração de placas balísticas. Ele é do grupo de efeitos balísticos, né? Não tem muito a ver com termodinâmica, tem mais a ver com CFD, mas pelo menos a abordagem que ele está lidando. Aí eu passo os detalhes para vocês. Valeu, galera. Ótimo. Boa tarde para vocês. Valeu. Forte Tchau, tchau. abraço. Obrigado. Até mais.